Olá pessoal! Fala galera, tudo bem? Boa noite, Bruno Getsoff falando. Yuri Vitória. Tudo bem, gente? Hoje nós tivemos um dia sensacional aí. Nós fomos almoçar juntos, conversamos demais, fomos sobre negócio, sobre vida, sobre planos. E acabou que agora à noite a gente começou a falar muito sobre características de pessoas de sucesso, né? Tanto que a gente até pode chamar esse vídeo, colocar um título nele de Características do Triunfo. Né? Então a gente estava conversando muito sobre isso. E por que nós falamos nisso? Nós estávamos conversando e entramos num assunto, né, bem bacana sobre a história de Napoleão Hill. Quem foi Napoleão Hill? Foi um jovem que teve uma proposta de um milionário na época para ele entrevistar pessoas que já tiveram sucesso, pessoas que já triunfaram na vida. E aí, através disso, ele pegaria essas pessoas, pegaria a característica de cada uma delas para também ajudar pessoas comuns a chegarem no sucesso, a triunfarem. Então, ele, nesse tempo todo, ele ficou durante 2 décadas estudando, só para vocês terem uma noção, foram mais de 16 mil pessoas que ele entrevistou, sendo dessas 16.500 pessoas milionárias, que até vocês devem conhecer alguns, Thomas Edison, Graham Bell, Henry Ford, entre outros. Aí, ou seja, o bacana disso, o que ele conseguiu fazer nessa história toda, um livro chamado A Lei do Triunfo, e ele coloca lá características de pessoas de sucesso que nós, pessoas comuns, podemos também ter para ter sucesso. E aqui a gente batendo um papo, quais seriam essas características, nós conseguimos aí falar, listar 4, e aí eu vou deixar o meu amigo aqui, que meu Deus, evita aí, não tem nem o que falar sobre ele, falar um pouquinho para vocês aí. Vamos lá pessoal, o que a gente identificou aqui, eu e o Brunão hoje, né? 4 características incomuns com pessoas que têm sucesso, com milionários, que adotam elas todos os dias, para sempre na sua vida, né? O que a gente adotou? A parte da resiliência, né? Vou falar aqui um pouquinho dela, é a primeira característica. A segunda, a parte da convicção, né? Outra coisa muito importante, persistência e a crença. São essas 4 que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Começando com a resiliência, né? Que é saber lidar sobre pressão, né? Onde que a gente depara-se com essa situação no começo do nosso negócio, onde você ainda é tudo novo, você depara com aquela pressão de ter que fazer um negócio, a lista, aquele um monte de informação, né? E é onde que a gente precisa tomar muito cuidado com essa parte e saber lidar, cara, mega bem com essa situação de resiliência. Poxa, legal. O que eu tenho que falar aqui é um pouquinho da convicção, né? Porque para você aguentar certo tipo de pressão, você tem que estar convicto do que você quer. Então, eu tirei um trechinho assim da filosofia do sucesso, que está nesse livro Lei do Triunfo, tem uma filosofia do sucesso que fala sobre convicção, que é o seguinte: se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve-se, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Ou seja, a convicção é perfeito, é sensacional. Nós temos que ter convicção, senão a gente não aguenta a pressão. Uma outra característica que a gente sempre falou que é bacana aqui é sobre você ter a persistência, tá? E é um pouquinho o nosso Yuri Vitória. Justamente, a persistência, ela se encaixa junto com a convicção, né? Você com aquela vontade, aquela convicção de obter o sucesso, você precisa do quê? De uma persistência, porque a gente sabe que muitas das vezes o nosso resultado, o que a gente almeja, não vem de primeiro impacto. Né? A gente vai tomar alguns calotes, alguns tombos na vida, e a gente, se não tiver a parte da persistência muito estabelecida na nossa cabeça, a gente vai fazer o quê? Vai parar e vai desistir do nosso sonho. A persistência não, você continua, você erra, você constrói, você aprende, você reformula, e assim você vai tendo persistência, você vai evoluindo. Aqui, quem persiste, quem não desiste, almeja todo o seu sucesso que você almeja, seus sonhos, tudo. E aí a gente entra na próximo quesito, que é onde vai se encaixar todos esses 3 aqui, que é a parte da crença, que o Brunão vai contar um pouquinho aqui da crença agora. Pô, falar em crença, nossa, uma das coisas que me chamou muita atenção, né, nessa filosofia do sucesso aí foi a crença, que fala que a luta pela vida não é forte, não é vantajosa nem aos fortes, nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente eu conseguirei. Ou seja, a crença é você acreditar firmemente, de maneira assim, inabalável, que você vai conseguir. Então, se você, a partir do momento que você pensar que você não vai conseguir, você está certo. E se você pensar que você vai conseguir, você também está certo. Então, a crença é a parte fundamental do nosso negócio. Então, ou seja, são algumas dessas características que a gente estava batendo papo aqui. A gente falou, poxa, a gente tem que mostrar, falar um vídeo aí, mostrar pra galera que a gente também estuda, a gente também está aprendendo. E mais importante do que você ter milhões de reais, é você ter a mente milionária. Ou seja, pessoas que ganharam e que não estavam preparadas psicologicamente, mentalmente em ter sucesso,
ganharam até na Mega Sena, mas voltaram a ser pobre, ficaram milionários aí talvez com um reality show, BBB, alguma coisa, voltaram a ser pobre. E aí, qual que é o mais importante disso, que a gente deixa até a dica diamante aqui? É você também se alimentar, você fazer a sua mente ser uma mente milionária, através de leitura. Yuri, o que você fala aí? Quais são os livros que você fala que é bacana das pessoas iniciarem a sua leitura para ficar com uma mente aí pronta para o sucesso? Mente milionária, pronta para o sucesso. Vamos falar de 3 livros bem rápido aqui para te ajudar a fazer nessa parte de sucesso. Primeiro livro, Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, é um livro que vai falar de empreendedorismo, vai te falar de bens ativos, passivos, um livro fantástico e é o primeiro para você começar essa trilha de sucesso sua. Segundo livro, a gente vai falar sobre os segredos da mente milionária, T. Harv Eker, é um livro que vai te falar de programação, de lei da atração, é um livro, gente, demais, vai ajudar você a mudar toda a sua programação que você tem sobre o dinheiro. E o terceiro livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, é um livro que para mim, pro Bruno, foi o divisor de águas. Esse livro mudou a nossa vida, você aprende a lidar com pessoas, fazer pessoas a pensar ao seu modo. Nossa, é um livro ótimo, ótimo, e o melhor disso, você lê ele e já coloca na prática na hora, então é um livro muito prático, né? Então você pode aprender demais fazendo essas 3 leituras, é o que a gente aconselha hoje. Regra de ouro, leia, pessoal, continue tendo informações do seu conhecimento, né? Essa é a nossa missão de hoje, esse é o vídeo que a gente queria passar. Um grande abraço, forte. Boa semana, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, valeu! Valeu, pessoal!